bem-vindo ao canal Radar de Fé, onde nos dedicamos ao estudo profundo da Palavra de Deus e momentos de oração para fortalecer nossa fé e nossa caminhada espiritual. Hoje vamos nos debruçar sobre o primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, uma das passagens mais significativas do Novo Testamento. Neste capítulo, veremos como a igreja começou a se organizar após a ascensão de Jesus e as orientações finais que ele deu aos seus discípulos. Também falaremos sobre a promessa do Espírito Santo, a ascensão de Cristo e a escolha de Matias para completar o grupo dos 12 apóstolos. Ao final deste estudo, teremos um momento especial de oração para que esse tempo seja também devocional e de edificação para a sua vida. Vamos começar a nossa jornada no capítulo 1 do livro de Atos. O livro de Atos, na verdade, a continuação do Evangelho escrito por Lucas. No início deste capítulo, vemos Lucas se dirigindo a Teófilo, a quem ele também endereçou seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. Teófilo provavelmente era uma pessoa de alta posição social e, possivelmente, um novo convertido, para quem Lucas estava explicando de forma organizada e detalhada tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. No versículo 1, Lucas relembra a Teófilo que, no seu Evangelho, ele relatou tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado ao céu. Esse é um ponto interessante porque Lucas deixa claro que o que Jesus fez e ensinou era apenas o começo. O ministério de Jesus não terminou com sua morte e ressurreição, ele continuou através da igreja, com o auxílio do Espírito Santo. Jesus, após ressuscitar, passou 40 dias com os apóstolos, aparecendo a eles e dando muitas provas incontestáveis de que ele estava vivo. Essas aparições não foram simples encontros rápidos, mas momentos importantes de comunhão e ensino. Jesus continuava instruindo os discípulos sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um tema central tanto no Evangelho de Lucas quanto em Atos. Enquanto Jesus esteve na terra, ele anunciou a chegada desse reino e, agora, após a ressurreição, ele estava preparando os apóstolos para a continuidade dessa obra. O fato de Jesus ter passado 40 dias com eles é significativo. O número 40 é frequentemente associado a períodos de preparação e teste na Bíblia. Por exemplo, o povo de Israel passou 40 anos no deserto, e Jesus jejuou 40 dias antes de iniciar seu ministério público. Esses 40 dias pós-ressurreição foram uma espécie de preparação final para os discípulos, antes que Jesus os enviasse para sua grande missão. Este trecho inicial de Atos nos lembra da importância de estarmos sempre prontos para aprender mais sobre o reino de Deus. Mesmo após anos de caminhada com Cristo, sempre há mais a descobrir e a entender. Jesus dedicou tempo para preparar os apóstolos para a grande obra que estava por vir, e ele faz o mesmo conosco hoje por meio do Espírito Santo. Será que estamos dispostos a continuar aprendendo e ouvindo a voz de Deus em nossas vidas? Estamos dispostos a crescer em nosso entendimento do reino? Nos versículos 4 e 5, Jesus faz uma instrução muito clara aos seus discípulos, e eles deveriam permanecer em Jerusalém e aguardar pela promessa do Pai, que era o Espírito Santo. Jesus relembra que João Batista havia batizado com água, mas que em poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. Essas palavras de Jesus são carregadas de significado. O batismo com água, ministrado por João, era um batismo de arrependimento, uma preparação para o que viria. Mas agora, algo muito maior estava prestes a acontecer. O batismo com o Espírito Santo não era apenas simbólico, era o próprio poder de Deus sendo derramado sobre os crentes. Este batismo os capacitava a cumprir a missão que Jesus lhes havia dado. É importante notar que Jesus enfatiza a necessidade de esperar pela promessa. A espera em Jerusalém foi um teste de fé e obediência para os discípulos. Muitas vezes, nós também somos chamados a esperar no Senhor. Nem sempre recebemos respostas ou bênçãos imediatamente. Há momentos em que Deus nos pede para aguardar, confiando em suas promessas.
O período de espera pode ser difícil, mas é nesses momentos que nossa fé é fortalecida e nossa dependência de Deus cresce. Esperar pelo tempo de Deus é um grande desafio para a nossa fé. Muitas vezes, somos tentados a agir por conta própria, a tentar apressar as coisas. Mas assim como os discípulos precisaram esperar pela promessa do Espírito Santo, nós também precisamos aprender a esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Há promessas que o Senhor tem para nós, mas elas se cumprirão no tempo certo. O que devemos fazer enquanto esperamos? Devemos estar em oração, confiando na direção de Deus, assim como os discípulos estavam unidos em oração enquanto aguardavam o Espírito Santo. Quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, eles lhe fizeram uma pergunta importante: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Essa pergunta revela que, mesmo após a ressurreição, os discípulos ainda tinham uma compreensão limitada do que significava o reino de Deus. Eles ainda estavam pensando em termos de um reino político, em que Israel seria restaurado à sua antiga glória. No entanto, Jesus corrige essa visão limitada e lhes dá uma missão muito maior. Jesus responde: e não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Com essas palavras, Jesus os ensina a confiar nos planos de Deus. Não é papel dos discípulos entender todos os detalhes do futuro, o papel deles era confiar e obedecer à direção de Deus. Em seguida, Jesus faz uma promessa incrível: e mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse versículo é o coração do livro de Atos e define a missão da igreja até os dias de hoje. A palavra testemunha no grego original é mártires, que também pode ser traduzida como mártires. Isso mostra que ser uma testemunha de Cristo envolve sacrifício, dedicação e, em muitos casos, até sofrimento. Aqui, Jesus nos lembra que a nossa missão como cristãos é ser suas testemunhas. Isso significa compartilhar o Evangelho não apenas com palavras, mas com nossas vidas. Será que temos sido verdadeiras testemunhas de Cristo? Será que temos vivido de forma que as pessoas ao nosso redor vejam o amor e o poder de Deus em nossas vidas? Jesus prometeu que o Espírito Santo nos daria o poder para sermos testemunhas. Se confiarmos no Espírito Santo e nos permitirmos ser guiados por ele, seremos capazes de cumprir essa grande missão. Após dar essas instruções, Jesus foi levado aos céus diante dos olhos dos discípulos, e uma nuvem o encobriu. Enquanto eles olhavam atentamente para o céu, dois homens vestidos de branco, provavelmente anjos, apareceram e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A ascensão de Jesus é um dos momentos mais significativos da história cristã. Ela marca o fim do ministério terreno de Jesus e o início de seu ministério celestial, onde ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Mas também é um momento de transição. A obra de Jesus na terra agora seria continuada pelos seus seguidores, capacitados pelo Espírito Santo. Os anjos que apareceram aos discípulos também trouxeram uma mensagem de esperança. Eles afirmaram que Jesus voltaria da mesma forma que subiu. Essa é a nossa esperança como cristãos. Sabemos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e viveremos para sempre com ele. Enquanto esperamos por esse dia glorioso, temos a missão de viver de forma que agrade a Deus, sendo testemunhas de Cristo até os confins da terra. A ascensão de Jesus nos desafia a olhar para o futuro com esperança. Assim como os discípulos, muitas vezes podemos ficar olhando para o céu, esperando por respostas imediatas ou por uma solução miraculosa. No entanto, os anjos nos lembram que nossa missão é continuar o trabalho de Cristo aqui na terra enquanto aguardamos seu retorno. Estamos vivendo de forma a impactar o mundo ao nosso redor? Estamos cumprindo a missão que Jesus nos deu de ser suas testemunhas?
Depois que Jesus foi elevado aos céus, os discípulos voltaram a Jerusalém, como ele havia instruído. Eles se reuniram no cenáculo, o mesmo lugar onde haviam celebrado a última ceia com Jesus. Ali estavam presentes os 11 apóstolos, juntamente com algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. O versículo 14 nos dá uma descrição importante: todos eles se reuniam sempre em oração. Essa é uma imagem poderosa da igreja primitiva. Eles estavam unidos em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. A oração era a base de tudo o que faziam. Eles sabiam que, sem o poder de Deus, não poderiam cumprir a missão que lhes havia sido dada. A unidade em oração é uma lição essencial que podemos aprender com os primeiros discípulos. Muitas vezes, tentamos realizar grandes coisas para Deus com nossas próprias forças, mas a verdadeira força vem da oração e da comunhão com o Espírito Santo. Estamos buscando a Deus em oração de forma constante? Estamos unidos com nossos irmãos e irmãs em Cristo, aguardando as promessas de Deus em nossas vidas? Nos versículos 15 a 26, vemos a primeira decisão importante tomada pela igreja primitiva, a escolha de um novo apóstolo para substituir Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e tirado sua própria vida. Pedro se levanta entre os discípulos e relembra as Escrituras, que já haviam predito a traição de Judas e a necessidade de seu cargo ser preenchido por outro. 2 homens foram indicados, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Os discípulos oraram, pedindo a direção de Deus, e lançaram sortes. A sorte caiu sobre Matias, e ele foi contado entre os 12 apóstolos. Este evento nos mostra que a liderança na igreja não é algo tomado à força ou por ambição pessoal. A escolha de Matias foi feita com base em oração e na confiança de que Deus estava guiando o processo. A oração deles foi simples, mas profunda: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste. Aqui vemos a importância de confiar na soberania de Deus em todas as nossas decisões. Muitas vezes, nos encontramos em situações em que precisamos tomar decisões importantes, mas não sabemos qual caminho seguir. A solução está em buscar a direção de Deus em oração, confiando que Ele conhece o coração de todos e nos guiará no caminho certo. Agora, que estudamos e refletimos sobre o primeiro capítulo de Atos, vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos, abra seu coração e entregue sua vida ao Senhor neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra e por todas as lições que o capítulo 1 de Atos nos ensinou hoje. Agradecemos porque, assim como fizeste com os discípulos, Tu nos preparas, nos ensinas e nos guias em nosso caminho de fé. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, da mesma forma que prometeste aos apóstolos. Precisamos do Teu poder para sermos testemunhas do Teu amor e da Tua verdade neste mundo. Ajuda-nos a esperar pacientemente em Ti, confiando que as Tuas promessas se cumprirão no Teu tempo perfeito. Dá-nos coragem para seguir a missão que nos deste, de ser luz neste mundo e anunciar o Teu reino até os confins da terra. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos da Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado neste estudo do capítulo 1 do livro de Atos. Espero que você tenha sido abençoado e edificado. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos estudos bíblicos e momentos de oração. Que Deus te abençoe grandemente, e até o próximo vídeo.